Olá, eu sou Graziela Silveira, eu sou bailarina da G da Companhia de Dança Contemporânea desde 2007 e eu tô aqui para falar sobre um dos espetáculos mais recentes da companhia, que é um espetáculo solo que eu interpreto, que se chama Às vezes eu calo. Então, esse espetáculo ele é inspirado na vida e na obra da artista plástica mexicana Frida Kahlo. Mas mais do que inspirado na vida e na obra da Frida, é inspirado no corpo da Frida, na, nas, na doença dela, nas doenças, né, na vida que ela teve e nas dores que ela teve, na imobilidade que ela teve em diversos momentos da vida em que o corpo dela modificou a trajetória dela de alguma forma, né? Então, assim, é um espetáculo de dança contemporânea feito sobre a imobilidade. E esse foi o primeiro desafio. Esse espetáculo. Então, esse espetáculo, o desafio era esse, de falar sobre imobilidade num espetáculo de dança contemporânea. E de não de não trazer para o palco aquela Frida Kahlo que a gente está acostumado a ver por aí, né? Aquela Frida Kahlo toda colorida que estampa canecas, almofadas, camisetas, agendas, enfim, para além do ícone fashion e de várias coisas, mas de ver quem era esse corpo, quem era essa corpa, se quiserem falar, né? Mas então, quem era esse corpo que fez tudo, que fez essa revolução estética, né? Que a arte dela não deixa, é revolucionária em diversas formas, né? E quando a gente fala de cor, um dos momentos é esse do uso da cor. Mas enfim, então como surgiu? O espetáculo surgiu na cabecinha da Maria Valesca Van Helden, que é a coreógrafa, diretora desse espetáculo. E não digo que o espetáculo surgiu inteiro assim, mas a ideia do espetáculo, né? Foi ela que teve a ideia de falar sobre isso, sobre esse corpo da Frida, sobre como era esse movimento da Frida, ou sobre como esse corpo não se movimentava ou se movimentava e quais eram as questões que envolviam esse corpo e essa mulher, né? Então a Maria Valesca me convidou para interpretar esse espetáculo, não para interpretar a Frida, mas para pensar essas coisas corporalmente, né? Para tentar traduzir corporalmente todas essas questões que ela estava pensando em falar. Ou de buscar uma forma de colocar corporalmente essas questões das dores, das imobilidades, dos cerceamentos de movimentação que a Frida passou durante a vida dela, de como colocar isso em cena enquanto dança. Por que eu? Porque eu sou uma bailarina que tem essa trajetória com a dança contemporânea, que eu construí junto com a gente da companhia de dança, né? Mas eu também sou uma bailarina de dança flamenca, bailaora, como a gente chama. E não que o flamenco apareça no espetáculo, porque eu não danço flamenco neste espetáculo, mas o caráter, né, do flamenco, essa coisa de em alguns momentos ser muito calmo, muito tranquilo, muito imóvel, em outros momentos ter muito movimento, ser muito intenso, muito ágil, muito rápido. E esse universo do flamenco de falar, de versar sobre todos os temas que envolvem o ser humano, todas as temáticas que envolvem de alguma maneira a vida humana. Então a Valesca achou que essa característica, ou que essas características do flamenco
poderiam ser interessantes para a obra sobre a Frida Kahlo. E aí me convidou para pensar isso junto com ela. Os primeiros ensaios, então, foram muito em cima da imobilidade. Os primeiros exercícios, como eu chamo, né, que eu fiz para tentar pensar ou sentir corporalmente todas essas questões sobre a Frida, depois de ler o livro, depois de ler sobre ela, depois de pesquisar sobre o corpo dela, porque isso é importante que a gente diga, todos os espetáculos da Companhia de Dança tem muito de pesquisa, se pesquisa muito sobre os assuntos que se quer dançar, a gente lê, a gente investiga, a gente vê filme, a gente corre atrás das obras, a gente pesquisa todo esse universo sobre aquele assunto que a gente está tratando naquele espetáculo. A gente sempre busca referências em outras, ou em outras artes, ou isso, né, em outras pesquisas sobre aquele assunto. E a gente se municia muito dessas, né, referências. A gente não tentou ver, não buscou ver, eu sei que a Valesca não viu nenhum, eu vi pouquíssimos espetáculos ou outros trabalhos de dança sobre a Frida durante a construção, né, do espetáculo, para a gente também não se contaminar, né, com essas outras referências. Então, ela sofreu esse grave acidente e por causa desse acidente, ela ficou muito tempo presa, né, imóvel. Ela teve que ficar imóvel na cama porque ela tinha então uma série de fraturas e vários ferimentos graves. Ela ficou tempo internada no hospital e depois ficou muitos meses, 1 ano praticamente, em casa, imóvel, na cama, né? E ela, enfim, e esse acidente trouxe questões, não problemas, mas questões físicas para ela, né? Que acompanharam ela ao longo da vida. Então, eu nunca precisei ficar assim, imóvel, né? E eu quis sentir então no início um pouco essa imobilidade, como é ficar parada. Então os primeiros experimentos foram isso, vou ficar aqui deitada parada o máximo de tempo que eu conseguir, para ver como é isso, que sensação que eu tenho disso. E aí depois a gente foi começando com algumas coisas, como é respirar, como é se mexer, né, movimentos mínimos dentro, né, começar a se mexer aos pouquinhos, enfim. E a gente foi depois expandindo esses experimentos, mas no início era isso. Então, quando eu fui chamada para fazer esse espetáculo, eu brinquei que era porque eu tinha uma lesão no quadril. Eu tinha acabado de descobrir uma lesão no quadril que me traz uma limitação, mas eu tenho um certo cuidado que eu tenho que ter com alguns movimentos, né? E a Frida tinha uma questão com uma das pernas, né? Que ela tinha tido poliomielite, então ela tinha uma perna mais fina que a outra. Só que é engraçado que ela é a outra. A perna que ela, com a qual ela lidou a vida inteira e que trouxe uma movimentação diferente para ela e diferentes questões para ela, era a direita. No meu caso, o quadril, que tem uma coisa que me traz uma certa limitação, ou que eu preciso ter um certo cuidado, ou que é o lado esquerdo. Como que a gente age, o que esse corpo quer, que somos nós, que é o que a forma que a gente interage, que a gente quer visto no mundo, né? Como que isso, o que essas condições corporais como elas nos afetam, o que elas levam para nossa vida, né? No caso da Frida Kahlo, ela teve uma vida de muita dor física, de algumas limitações físicas mesmo em alguns momentos. E isso se vê muito nas obras dela, né? Várias obras dela falam sobre esse corpo quebrado, que muitas vezes limitou ela, que impossibilitou ela de fazer algumas coisas que ela queria fazer, e que por outro lado não limitou ela, não impossibilitou ela e acompanhou ela em tudo que ela quis fazer. Então, assim,
Mas então, a partir dessa questão da imobilidade, que foi também um momento que a Frida ficou muito imóvel e parada, mas depois a gente também passou para o segundo momento, que é assim, como esse corpo se movimenta? Como que é esse me movimentar, essa coisa, por exemplo, eu tenho essa questão no quadril. O que que essa dor que às vezes aparece, como isso modifica o meu movimento? E como eu posso transformar isso de uma maneira expressiva, né? E aí, no caso da Frida, a gente usou muitos elementos cênicos. E aí eu trabalhei com alguns elementos cênicos que acompanharam a Frida durante a vida dela, de alguma forma ou de outra. A gente teve um experimento com as muletas, e é isso, experimentar é exatamente isso, gente. Pega um par de muletas, vai para uma sala de ensaio e a partir, né, de questões que iam sendo trazidas tanto pela Valesca quanto pelo Denis Gosch, que ajudou nessa parte na primeira temporada de essa parte de dramaturgia do movimento, quanto pela a bailarina Luciana Dariano, que também ajudou na dramaturgia do movimento e na preparação técnica para esse espetáculo, né, no corpo mesmo nesse espetáculo. Então, essas pessoas iam me propondo coisas e eu assim, tá, agora faz com a muleta isso, faz com a muleta aquilo. Até eu me lembro que a cena das muletas a gente construiu no Laboratório da Dança, aqui em Porto Alegre também, que era o espaço da Isabel Viladino, né? Então, embora eu tenha essa questão no quadril, eu não tenho uma grande limitação de movimentos, digamos assim, né, por causa dessa questão. É uma dor que de vez em quando aparece, eu tô, né, cuido um pouco e ela some, enfim. Então, mas era exatamente isso. Tipo, estamos com as muletas, vamos tentar usar realmente as muletas, vamos tentar ver como é que é realmente eu andar sem o auxílio das pernas, né? Nem sem colocar o peso do corpo nas pernas. Eu colocando mesmo, me apoiando mesmo nas muletas e nos braços. Então, e dançar daí a partir disso. A gente fez então esse mesmo tipo de experimento com a cadeira de rodas. Então, a gente fez esse mesmo tipo de experimento, então com as muletas, com a cadeira de rodas. E surgiram outros elementos daí que tem a ver com outras questões da vida da Frida, né? Tem toda uma cena que tem a ver com os cabelos dela. E é isso, tipo, tô presa pelos... Como é que eu me movimento estando presa, de alguma forma, com esses cabelos limitando o meu movimento, né? Até onde eu consigo me mexer com essa limitação exposta, colocada, né? Externamente para mim. Então, foi um processo longo também, foram 9 meses. Foi um processo extremamente complicado para mim. Eu comecei ele e a gente começou a entrar nessa história da vida da Frida, dos problemas de saúde que ela teve, as questões de saúde que ela teve, né? As dificuldades que ela teve e as outras questões, as questões amorosas, as questões políticas, enfim, tudo que fez ela agir, se expressar artisticamente de alguma forma, né? Que tudo isso influenciou para esse corpo dela, né? Para o corpo físico, mas também todas essas questões emocionais, psíquicas, enfim, tudo isso também de alguma forma se manifestava no corpo e a gente tentou colocar de alguma forma no espetáculo. Mas então é um espetáculo que fala de um lado da Frida que não é usualmente falado, né? A gente não. Tanto que ela tá. É um espetáculo que não tem cor, ou que tem poucas cores. Tem o prateado. Tem toda uma cena com a tesoura, que é uma tesoura que é sobre essas impossibilidades dela, que muitas vezes ela não conseguia falar, ou não conseguia andar, ou não conseguia se movimentar, ou não, enfim, que é também essa coisa, né, que às vezes ela se calava, às vezes por questões físicas, que impossibilitavam ela de se mexer mesmo e tal, mas outras vezes não eram, eram essas outras questões, né, o relacionamento com o Diego, questões financeiras, questões emocionais, questões familiares, enfim, várias todas essas coisas que atravessam a gente e que fazem
que criam essa forma da gente interagir com o mundo e com as pessoas e nos formam de alguma forma, né? Nos formam de alguma forma, nos formam como cidadãos, como pessoas, como entes comunitários, né? Que vivem em conjunto com outros seres neste mundo. Enfim, então, mas foi um processo difícil, porque a partir de um determinado momento desse processo, a minha mãe ficou doente, aí ela precisou ser internada, e eu fiquei muito tempo daí acompanhando ela no hospital. E isso também foi uma questão, e a minha mãe até brincava que ela estava servindo de laboratório para o meu espetáculo. E de uma certa forma foi mesmo, né? Porque a gente tá ali vendo a vida, né, de como é essa rotina hospitalar. E a Frida Kahlo foi uma pessoa que esteve durante vários momentos da vida dela internada em hospitais exatamente para fazer cirurgias ou os tratamentos, né, para tentar contornar essas questões físicas, principalmente as dores físicas que ela sentiu durante toda a vida. Então, a doença da minha mãe, essas idas e essas estadas no hospital, porque às vezes eu ficava uma tarde inteira, enfim, um dia inteiro lá com ela, e aí a gente vai vendo, né, como é que as enfermeiras tratam, assim, é exatamente como que as pessoas se movimentam, como os pacientes se movimentam, qual é o diferente, os diferentes graus de intensidade dos tratamentos. A minha mãe teve em praticamente todos os lugares do hospital, ela teve na UTI, ela teve no quarto, ela teve em quarto sozinha, teve em quarto com outras pessoas, e enfim. Então eu também fica esse laboratório de ver como os médicos se movimentam, como eles falam, como eles interagem com os pacientes, como os pacientes se movimentam dependendo daquilo que está acontecendo com eles, né? Se tem que trocar fralda, se tem que tomar banho, se tem que se está doendo, se não, né? As diferentes questões físicas que surgem ali no hospital. E aí e aí eu fui olhando um pouco tudo isso, até entrando vendo também, e no fim a minha mãe acabou falecendo dessa doença. Ela faleceu, ela chegou, esse espetáculo foi o último espetáculo que a minha mãe assistiu, meu, né? Ela viu a pré-estreia, a estreia que a gente fez em Canoas, no Teatro do Sesc em Canoas. Isso foi em setembro de 2018. E aí, em janeiro de 2019, ela faleceu. Então, também essa questão, né, de ver a pessoa, que não era uma doença que a minha mãe tinha, assim, né, que diferente da Frida, que no caso ela desde pequena teve, né, ela teve poliomielite, ela já tinha nascido com um problema na coluna, então ela já tinha umas questões físicas que já estavam ali nela desde sempre. A minha mãe também, de uma certa forma, mas essa doença específica que acabou matando ela, né? Enfim, que ela acabou morrendo disso, não era uma doença que a gente conhecia. Ela surgiu e a gente começou a acompanhar, e aí também teve essa questão de acompanhar o declínio físico, né? No caso da minha mãe, que é exatamente essa questão, que era uma pessoa que caminhava, ágil, andava, não sei o quê, daqui a pouco tava andando com muleta, daqui a pouco tava andando com andador, daqui a pouco tava com respirador, daqui a pouco não conseguia mais mexer, daqui a pouco tinha que estar numa cadeira para tomar banho, porque não conseguia mais ficar, enfim. E aí, vendo, claro que foi muito doído, porque foi ver isso na minha mãe, e a minha mãe, eu era uma pessoa da qual eu gostava. Eu digo que tem pessoas que infelizmente têm, não tem a felicidade que eu tive de ter uma mãe presente, uma mãe boa e uma mãe que foi uma influência positiva na minha vida. Tem gente que infelizmente tem mães que acabam não sendo influências positivas na vida, né? Tem gente que sofre abuso, enfim. Disso que eu tô falando, tá? Não tô falando dessa maternidade compulsória. Aí vamos falar dos feminismos, a gente fala em outro momento, dessa questão da maternidade compulsória e tal. Não tô falando dessa mãe que às vezes não faz
a coisa como a sociedade acha que ela deveria fazer. Não tô falando disso. Tô falando realmente dessas pessoas, né? Às vezes tem crianças que são abusadas, que são negligenciadas, que são, enfim. Então não tem uma experiência positiva com a mãe, né? E com o pai, muitas vezes. Mas no caso aqui eu tô falando da mãe. A maioria das vezes é com o pai, mas aqui eu tô falando da mãe especificamente, porque o meu caso foi com a minha mãe, que foi absolutamente diferente disso, que foi uma experiência absolutamente positiva, né? Então, ah, mas ver esse corpo definhando, ver como esse corpo vai perdendo e vai fazendo, e isso é uma coisa que sempre, toda vez que eu ensaio o espetáculo e que eu faço o espetáculo, eu lembro da Luciana Dariano falando, tá muito fácil. Não pode ser fácil assim, porque não é fácil assim, não era fácil assim para Frida se mexer, não era, ela não tinha essa força na perna, tá muito tranquilo. Como é que a gente fragiliza esse movimento, fragiliza né, a expressão, enfim, tudo que tem a ver com o movimento. Então, essa questão, né, de ver como o corpo foi se fragilizando, também de alguma forma auxiliou no processo para eu tentar, de alguma forma, sentir isso no meu corpo também, para para que isso aparecesse na cena, né? Para que essa fragilidade do corpo, para que essa falta de tônus, de força, para que isso aparecesse no corpo. Então, ela sofreu esse grave acidente e por causa desse acidente, ela ficou muito tempo presa, né, imóvel. Ela teve que ficar imóvel na cama porque ela tinha então uma série de fraturas e vários ferimentos graves. Ela ficou tempo internada no hospital e depois ficou muitos meses, um ano praticamente, em casa, imóvel, na cama, né? E ela, enfim, e esse acidente trouxe questões, não problemas, mas questões físicas para ela, né, que acompanharam ela ao longo da vida. Então, eu nunca precisei ficar assim, imóvel, né? E eu quis sentir, então, no início, um pouco essa imobilidade. Como é ficar parada. Então, os primeiros experimentos foram isso. Vou ficar aqui deitada, parada, o máximo de tempo que eu conseguir. Para ver como é isso. Que sensação que eu tenho disso. E aí, depois a gente foi começando com algumas coisas, como é respirar, como é se mexer, né, movimentos mínimos dentro, né, começar a se mexer aos pouquinhos, enfim. E aí a gente foi depois expandindo esses experimentos, mas no início era isso. E teve uma questão que eu brinquei que quando eu fui chamada para fazer esse espetáculo, então, quando eu fui chamada para fazer esse espetáculo, eu brinquei que era porque eu tinha uma lesão no quadril. Eu tinha acabado de descobrir uma lesão no quadril que, que me traz uma limitação, mas eu tenho um certo cuidado que eu tenho que ter com alguns movimentos, né? E a Frida tinha uma questão com uma das pernas, né? Que ela tinha tido poliomielite, então ela tinha uma perna mais fina que a outra. Só que é engraçado é que ela é a outra. A perna que ela, com a qual ela lidou a vida inteira e que trouxe uma movimentação diferente para ela e diferentes questões para ela, era a direita. No meu caso, o quadril que tem uma coisa que me traz uma certa limitação, ou que eu preciso ter um certo cuidado, ou que é o lado esquerdo. Enfim, mas isso é essas coisas, né? É o nosso... Como que a gente age, que esse corpo quer que somos nós, que é o que a forma que a gente interage, que a gente quer visto no mundo, né? Como que isso, que essas condições corporais como elas nos afetam, que elas levam para nossa vida, né? No caso da Frida Kahlo,
ela teve uma vida de muita dor física, de algumas limitações físicas mesmo em alguns momentos. E isso se vê muito nas obras dela, né? Várias obras dela falam sobre esse corpo quebrado, que muitas vezes limitou ela, que impossibilitou ela de fazer algumas coisas que ela queria fazer, e que por outro lado não limitou ela, não impossibilitou ela e acompanhou ela em tudo que ela quis fazer. Então, assim, a, é por isso também que a gente começou falando da imobilidade, mas depois a gente partiu rápido para a mobilidade. Então, assim, o espetáculo Eu Não Fico Parado o tempo inteiro em cena. Eu não sei se vocês já puderam, mas então, eu parti dessa questão da imobilidade, que foi também um momento que a Frida ficou muito imóvel e parada, mas depois a gente também passou para o segundo momento, que é assim, como esse corpo se movimenta? Como que é esse me movimentar, essa coisa, por exemplo, eu tenho essa questão no quadril. O que que essa dor que às vezes aparece, como isso modifica o meu movimento? E como eu posso transformar isso de uma maneira expressiva, né? E aí, no caso da Frida, a gente usou muitos elementos cênicos. E aí eu trabalhei com alguns elementos cênicos que acompanharam a Frida durante a vida dela, de alguma forma ou de outra. A gente teve um experimento com as muletas, e é isso, experimentar é exatamente isso, gente. Pega um par de muletas, vai para uma sala de ensaio e a partir, né, de questões que iam sendo trazidas tanto pela Valesca quanto pelo Denis Gosch, que ajudou nessa parte na primeira temporada de essa parte de dramaturgia do movimento, quanto pela a bailarina Luciana Dariano, que também ajudou na dramaturgia do movimento e na preparação técnica para esse espetáculo, né, no corpo mesmo desse espetáculo. Então, essas pessoas iam me propondo coisas e eu assim, tá, agora faz com a muleta isso, faz com a muleta aquilo. Até eu me lembro que a cena das muletas a gente construiu no Laboratório da Dança, aqui em Porto Alegre também, que era o espaço da Isabel Viladino, né? E que a Lu também, que a Luciana Dariano também dava umas aulas ali. Enfim, então é isso. Tinha essa cena com as muletas, então pega as muletas, experimenta, tenta, faz. Como é que é dançar com uma muleta? Como é que não. E aí é isso. Eu apesar de eu ter uma lesão no quadril, mas ela me traz não é uma dor assim pontual e não é uma constante, mas não são grandes. Então, embora eu tenha essa questão no quadril, eu não tenho uma grande limitação de movimentos, digamos assim, né, por causa dessa questão. É uma dor que de vez em quando aparece, eu tô, né, cuido um pouco e ela some, enfim. Então, mas era exatamente isso. Tipo, estamos com as muletas, vamos tentar usar realmente as muletas. Vamos tentar ver como é que é realmente eu andar sem o auxílio das pernas, né? Nem sem colocar o peso do corpo nas pernas. Eu colocando mesmo, me apoiando mesmo nas muletas e nos braços. Então, e dançar daí a partir disso. A gente fez então esse mesmo tipo de experimento com a cadeira de rodas. Então, a gente fez esse mesmo tipo de experimento, então com as muletas, com a cadeira de rodas. E surgiram outros elementos daí que tem a ver com outras questões da vida da Frida, né? Tem toda uma cena que tem a ver com os cabelos dela. E é isso, tipo, tô presa pelos... Como é que eu me movimento estando presa, de alguma forma, com esses cabelos limitando o meu movimento, né? Até onde eu consigo me mexer com essa limitação exposta, colocada, né? Externamente para mim. Então, foi um processo longo também, foram 9 meses. Foi um processo extremamente complicado para mim. Eu comecei ele e a gente começou a entrar nessa história da vida da Frida, dos problemas de saúde que ela teve, as questões de saúde que ela teve, né? As dificuldades que ela teve e as outras questões, as questões amorosas, as questões políticas, enfim, tudo que fez ela ela agir, se expressar artisticamente de alguma forma, né?
que tudo isso influenciou para esse corpo dela, né? Para o corpo físico, mas também todas essas questões emocionais, psíquicas, enfim, tudo isso também de alguma forma se manifestava no corpo e a gente tentou colocar de alguma forma no espetáculo. Mas então é um espetáculo que fala de um lado da Frida que não é usualmente falado, né? A gente não. Tanto que ela tá. É um espetáculo que não tem cor, ou que tem poucas cores. Tem o prateado. Tem toda uma cena com a tesoura, que é uma tesoura que a gente. Que é sobre essas impossibilidades dela, que muitas vezes ela não conseguia falar, ou não conseguia andar, ou não conseguia se movimentar, ou não, enfim, que é também essa coisa, né, que às vezes ela se calava, às vezes por questões físicas, que impossibilitavam ela de se mexer mesmo e tal, mas outras vezes não eram, eram essas outras questões, né, o relacionamento com o Diego, questões financeiras, questões emocionais, questões familiares, enfim, várias essas todas essas coisas que atravessam a gente e que fazem que criam essa forma da gente interagir com o mundo e com as pessoas e que e nos formam de alguma forma, né? Nos formam de alguma forma, nos formam como cidadãos, como pessoas, como entes comunitários, né? Que vivem em conjunto com outros seres neste mundo. Enfim, então, mas foi um processo difícil porque a partir de um determinado momento desse processo, a minha mãe ficou doente. Aí ela precisou ser internada. E eu fiquei muito tempo daí acompanhando ela no hospital. E isso também foi uma questão, e a minha mãe até brincava que ela estava servindo de laboratório para o meu espetáculo. E de uma certa forma foi mesmo, né? Porque a gente tá ali vendo a vida, né, de como é essa rotina hospitalar. E a Frida Kahlo foi uma pessoa que esteve durante vários momentos da vida dela internada em hospitais exatamente para fazer cirurgias ou os tratamentos, né, para tentar contornar essas questões físicas, principalmente as dores físicas que ela sentiu durante toda a vida. Então essa a doença da minha mãe, essas idas e essas estadas no hospital, porque às vezes eu ficava uma tarde inteira, enfim, um dia inteiro lá com ela, e aí a gente vai vendo, né, como é que as enfermeiras tratam, assim, é exatamente como que as pessoas se movimentam, como os pacientes se movimentam, qual é o diferente, os diferentes graus de intensidade dos tratamentos. A minha mãe teve em praticamente todos os lugares do hospital, ela teve na UTI, ela teve no quarto, ela teve em quarto sozinha, teve em quarto com outras pessoas, e enfim. Então eu também fica esse laboratório de ver como os médicos se movimentam, como eles falam, como eles interagem com os pacientes, como os pacientes se movimentam dependendo daquilo que está acontecendo com eles, né? Se tem que trocar fralda, se tem que tomar banho, se tem que se está doendo, se não, né? As diferentes questões físicas que surgem ali no hospital. E aí e aí eu fui olhando um pouco tudo isso, até entrando vendo também, e no fim a minha mãe acabou falecendo dessa doença. Ela faleceu, ela chegou, esse espetáculo foi o último espetáculo que a minha mãe assistiu, meu, né? Ela viu a pré-estreia, a estreia que a gente fez em Canoas, no Teatro do Sesc em Canoas. Isso foi em setembro de 2018. E aí, em janeiro de 2019, ela faleceu. Então, também essa questão, né, de ver a pessoa, que não era uma doença que a minha mãe tinha, assim, né, que diferente da Frida, que no caso ela desde pequena teve, né, ela teve poliomielite, ela já tinha nascido com um problema na coluna, então ela já tinha umas questões físicas que já estavam ali nela desde sempre. A minha mãe também, de uma certa forma, mas essa doença específica que acabou
matando ela, né? Enfim, que ela acabou morrendo disso. Não era uma doença que a gente conhecia. Ela surgiu e a gente começou a acompanhar, e aí também teve essa questão de acompanhar o declínio físico, né? No caso da minha mãe, que é exatamente essa questão, que era uma pessoa que caminhava ágil, andava não sei o quê, daqui a pouco tava andando com muleta, daqui a pouco tava andando com andador, daqui a pouco tava com respirador, daqui a pouco não conseguia mais mexer, daqui a pouco tinha que estar numa cadeira para tomar banho, porque não conseguia mais ficar, enfim. E aí, vendo, claro que foi muito doído, porque foi ver isso na minha mãe. E a minha mãe, eu era uma pessoa da qual eu gostava. Eu digo que tem pessoas que infelizmente têm, não tem a felicidade que eu tive de ter uma mãe presente, uma mãe boa e uma mãe que foi uma influência positiva na minha vida. Tem gente que infelizmente tem mães que acabam não sendo influências positivas na vida, né? Tem gente que sofre abuso, enfim. Disso que eu tô falando, tá? Não tô falando dessa maternidade compulsória. Aí vamos falar dos feminismos, a gente fala em outro momento, dessa questão da maternidade compulsória e tal. Não tô falando dessa mãe que às vezes não faz a coisa como a sociedade acha que ela deveria fazer. Não tô falando disso. Tô falando realmente dessas pessoas, né? Às vezes tem crianças que são abusadas, que são negligenciadas, que são, enfim. Então não tem uma experiência positiva com a mãe, né? E com o pai, muitas vezes. Mas no caso aqui eu tô falando da mãe. A maioria das vezes é com o pai, mas aqui eu tô falando da mãe especificamente, porque o meu caso foi com a minha mãe, que foi absolutamente diferente disso, que foi uma experiência absolutamente positiva, né? Então, ah, mas ver esse corpo definhando, ver como esse corpo vai perdendo e vai fazendo, e isso é uma coisa que sempre, toda vez que eu ensaio o espetáculo e que eu faço o espetáculo, eu lembro da Luciana Dariano falando, tá muito fácil. Não pode ser fácil assim, porque não é fácil assim, não era fácil assim para Frida se mexer, não era, ela não tinha essa força na perna, tá muito tranquilo. Como é que a gente fragiliza esse movimento, fragiliza né, a expressão, enfim, tudo que tem a ver com o movimento. Então, essa questão, né, de ver como o corpo foi se fragilizando, também de alguma forma auxiliou no processo para eu tentar, de alguma forma, sentir isso no meu corpo também, para que isso aparecesse na cena, né? Para que essa fragilidade do corpo, para que essa falta de tônus, de força, para que isso aparecesse no corpo. Mas então, como essa questão como aparecer, né? Ou como colocar em cena essa questão da fragilidade corporal, que passou, que a Frida teve em vários momentos da vida dela, né? Como é essa dor, como é essa falta de tônus, como é essa fraqueza, como que esse corpo que tem um tônus diferente do tônus que o meu corpo tem, como é que ele se mexe? Como era essa perna? Como que isso vinha? Enfim, aí o espetáculo então teve esses momentos de pensar isso no corpo, de tentar transmitir isso, né, ou experienciar isso e fazer com que isso aparecesse na cena para quem está assistindo também pensar nessas coisas a partir de que está assistindo ali. E teve essa questão com os elementos cênicos, e também no processo, né, vai somando. A gente teve a alegria de contar com a trilha sonora também especialmente composta para o trabalho. E aí é isso, a gente pensa, eu pensava uma movimentação, a gente estava experienciando, né? Uma movimentação, uma cena ali, as muletas, aí o Vitória Azevedo, que foi quem fez a trilha, via aquele ensaio e daí ele vinha num outro ensaio com propostas, né? Eu pensei para essa cena isso, esse clima. E aí a música também trouxe muito. Em vários momentos a música foi os dois lados, né? Eu influenciei um pouco a música e a música me influenciou, né? Como que aquela música, aquele clima que ele estava propondo ali para aquela cena, como que isso reverbera no corpo e de que forma que eu me comunico com a música, né?
Tem cenas que a música é só um clima mesmo, e tem outras cenas que eu tentei, que a coreografia, digamos que ela tá na música, né? Que ela tem um tempo musical para aquelas coisas acontecerem. Que a gente foi combinando também, que eu fui descobrindo também com isso. Ele trouxe a música, foi vendo, teve uma música que a gente assim, não, ó, eu quero tanto tempo para fazer isso, eu quero que tenha 3 partes, seja assim, assim, e daí ele foi fazendo a música nesse clima, e teve outras não, que ele trouxe a música e daí a gente, tá, agora vamos fazer o movimento encaixar nesses climas que a música tá propondo. Que também são as formas que a gente vai encontrando de criar, né? A Luz entrou depois, é a Carol Zimmer que construiu a Luz junto com a Valesca, com as orientações da Valesca, assim, né? A Valesca, com orientações que eu digo, o que ela estava pensando para aquela cena. E aí teve uma luz que ela também é bem monocromática, assim, e a gente também teve uma questão nesse espetáculo da luz, né? Que influenciou bastante na luz, que é a questão dos vídeos. Então, em vários momentos tem projeções de vídeo, em alguns o vídeo está lá atrás no ciclorama, em outras vezes ele é projetado em mim, né, no meu corpo ou em alguns elementos, né? Então, enfim, também teve essa questão da interação com o vídeo em alguns momentos do espetáculo, que também é isso, olha, que a gente pensou em fazer e aparecer isso. E é no vídeo aparecem alguns momentos de cor, porque às vezes vem umas imagens de algumas obras da Frida e tal. E é um espetáculo que a gente sempre está modificando, porque ele continua. Até antes da pandemia, a gente estava em cartaz, a gente apresentou ele em janeiro de 2020, no Janeiro de Grandes Espetáculos, que acontece em Recife. E depois a gente apresentou, a última vez que a gente apresentou foi final de janeiro em Rio Grande, na Feira do Livro de Rio Grande. Então também tem isso. Tem as adaptações, né? Ele foi construído ele foi pensado, estreou, teve essa pré-estreia em Canoas e depois no Teatro São Pedro. E aí agora também a gente tem uma versão dele para locais onde não é possível pendurar o nosso cenário. E tem uma versão dele que daí sofre pequenas adaptações. E a gente construiu uma cena nova que só aparece nessas duas últimas versões, a de Recife e a de Rio Grande, que é uma cena nova que a gente está construindo, porque é isso, a gente vai pensando no espetáculo e mas falta falar sobre isso. Daí a gente está construindo mais uma cena e agora acho que não teremos mais nenhuma cena, mas o espetáculo está sempre vivo, né? Essa questão de toda vez que a gente vai pensar em levar ele para um público, pensar como é que é esse lugar, quais são as possibilidades técnicas que a gente tem de levar ele, vai ter o vídeo, não vai ter o vídeo, ou não vai ter o vídeo inteiro, vai ter só um pedaço do vídeo, vai dar para pendurar o cenário, não vai dar para pendurar o cenário, essas questões técnicas que de alguma forma modificam um pouco a obra. E que é isso, tem uma versão para quando tem cenário, tem uma versão para quando não tem o cenário, algumas pequenas adaptações que precisam ser feitas nesse sentido. Mas o processo de construção em si foi baseado muito nisso, no corpo, na fragilidade do corpo, na imobilidade e de como essas questões criam uma outra corporeidade, né? E de que forma é essa corporeidade. E é disso que a gente está querendo falar, de como aquele corpo fez a Frida Kahlo ser, ou aquele corpo é parte da Frida Kahlo, né? É uma das questões, né, que explicam por que a Frida Kahlo foi a Frida Kahlo. Porque ela era aquele corpo, né? Se ela tivesse tido outro corpo, ela teria sido outra pessoa. Enfim. Então eu acho que outra pessoa mesmo, digo, óbvio que fisicamente seria outra pessoa, mas eu tô falando realmente outra pessoa. A interação dela com outras pessoas teria se dado de uma forma diferente. Ela realmente seria uma outra pessoa, né? E então é um pouco sobre isso que falo, às vezes eu calo. Eu tô com muita saudade de dançar ele de novo. É um espetáculo que eu gosto muito.
que eu guardo boas e tristes memórias da época de construção do espetáculo e das vezes que eu dancei ele. Tem alguns momentos que coincidiram então com essa coisa da perda da minha mãe, que foi um momento difícil, mas de uma outra forma também foi uma maneira de artisticamente trabalhar essas questões. E também ajuda nessa parte, né? Que eu acho que é isso, em todos os espetáculos a gente sempre põe uma questão nossa nele. É um espetáculo sobre a Frida Kahlo, mas não é a Frida Kahlo dançando, é a Graziella Silveira fazendo aqueles movimentos e pensando sobre essa realidade ou sobre essa experiência que foi a Frida Kahlo com aquele corpo, né? A Frida Kahlo. E, enfim, então é sempre partindo do eu, né? Do meu corpo. É o meu corpo em cena tentando falar sobre todas essas questões. Falar entre aspas, né? Tentando sentir todas essas questões, tentando passar por todas essas sensações, tentando conversar com outros corpos que estão assistindo aquilo tudo, né? E é muito interessante a discussão que eu acho que às vezes o Kahlo propõe, que é essa questão dos outros corpos possíveis, né? Então é isso.